Nós vivemos na TI a transformação digital. A transformação digital hoje é a meca, né, vamos dizer assim, do mercado, essa questão dessa nova era que está vindo. E o Gartner colocou uma coisa, que a transformação digital, o problema da transformação digital é analógico, porque é a pessoa. Você não faz a transformação digital sem a pessoa. E ontem também se falou muito isso. Você não tem como colocar... ontem, desculpa, não foi na BDT, foi no evento da Telcomp. Você não tem como fazer uma transformação digital numa empresa você achando que você vai contratar que você vai contratar uma pessoa que é 100% digital e que essa pessoa vai para uma empresa tradicional e vai funcionar e que ela vai liderar e vai mandar, ou, quer dizer, você tem que achar a pessoa. Então, com vocês, que vocês me relatassem o seguinte: vocês são todas executivas, principalmente Mônica, que está no cargo de CEO, mas vocês são executivas, você na área de direito. Como é a questão de ser mulher e demitir? Como que vocês reagem? Vocês já sofreram? Como é que é isso na vida de vocês? Quer dizer, tomar essa decisão, que aí de ouvir, por exemplo, de um homem, você está me demitindo para não me demitir uma mulher, estou generalizando, ou de ouvir de uma mulher, você está me demitindo porque eu sou mulher e porque eu não... Quer dizer, o contrário. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia de vocês? Como é que é isso e o que vocês levam para poder trabalhar isso dentro desse aspecto que transformação digital é a pessoa, e você não consegue mudar muito a pessoa depois que ela chega no seu trabalho, né? Ela já tem uma formação e tal. Como é que vocês lidam com essa questão da demissão, do que, mesmo sabendo que aquela pessoa é um profissional bom, mas que ali não está adequado, que não tem a ver comigo, como é que vocês trabalham com isso? Posso começar? Demitir alguém nunca é simples, né? É sempre uma tarefa dolorosa. Mas, se você tiver um plano de meritocracia e de análise de resultados muito bem elaborado, você consegue ter as informações corretas. Então, nunca aconteceu comigo de alguém dizer porque eu sou homem ou porque eu sou mulher, mas a gente prepara muito uma demissão. Então, ninguém é demitido se não for muito bem preparado, se não tiver todos os feedbacks. A gente tem um processo formal para esse tipo de coisa. Então, na Microsoft, as pessoas não são demitidas sem esperar, eu diria, quase, em determinados sentidos, porque você faz connects das suas responsabilidades. Então, isso tem ajudado bastante. Agora, é sempre um dilema. Eu acho que, quando você fala de transformação digital, tem uma coisa que talvez eu pense diferente de você, que é a história do que a gente fala da Carol Dweck, de Stanford, da mentalidade de crescimento. Eu ainda não sei. Então, a gente acredita que, mesmo as pessoas que ainda não estão naquele estágio poderão chegar, desde que elas estejam dispostas a serem aprendizes. Então, ao longo da nossa carreira, a gente vira conhecedor, né? A Carol fala que tem as pessoas que querem parecer inteligentes e aquelas que não se preocupam em parecer inteligentes, e elas, com isso, vão chegar mais longe. O livro dela vale muito para quem tem filhos, porque ela faz esse estudo com crianças também. Então, eu acredito que, na transformação digital, somos nós, os analógicos, os mais digitalizados, todos nós faremos a transformação digital, e acho que depende da nossa capacidade de se adaptar. Então, eu diria que, hoje, é menos importante o conhecimento que você tem do que a capacidade de se adaptar. E, talvez, desde sempre tenha sido assim, porque Darwin já falava isso. Então, eu vejo a transformação, eu vejo que a gente pode, sim, as pessoas vão se transformando, mas elas precisam não ser conhecedoras e ser aprendizes. Eu estou lendo esse livro, o Mindset, e realmente vale a pena. E ela faz uma pergunta assim: quando que você se sente mais inteligente? Quando você acerta tudo ou quando você está aprendendo? E isso, para mim, é o divisor, claro, entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. E é isso que é um requisito para a transformação digital. Na SAP, a gente não tem um histórico de demissão, mas tem muito histórico de feedback. O feedback é uma prática que é o SAP Talk. A gente tem que ter o talk o tempo todo e não é surpresa. Então, eu lidero um time que é 50% homens, 50% mulheres. A gente tem exatamente meio a meio, por coincidência também. O que se olha muito, e eu acho que isso que faz o time completo, é a diversidade. É a diferença que existe entre cada uma daquelas pessoas que estão ali na equipe. E a capacidade
de se transformar. Eu acho que é isso, essa mente, né, é o learn to learn, learn to unlearn e learn to relearn. É isso que a gente tem na cultura da SAP o tempo todo. O que eu fazia ontem já não posso fazer hoje, já não faz mais sentido, tem que fazer diferente. Mas a gente passou por essa transformação, né, do on-prem para o cloud. Não é simples, mas mudamos e continuaremos, né, no gerúndio fazendo. Então, é isso. Eu não vejo diferença de homens e mulheres, eu vejo o indivíduo. E é isso que a SAP preza muito. Como é que aquele indivíduo, o que aquele indivíduo precisa para se sentir confortável naquele físico e psiquicamente, né? Naquele corpo, naquela cadeira que ela está ocupando, naquele cargo, naquela estrutura. É isso que a gente precisa olhar. E tem que ter o mindset de aprendizado o tempo todo, porque o mercado precisa disso, né? A gente vai trabalhar muito, por muito tempo, em várias profissões, né? Eu estou olhando aqui para a Carla do RH, nós estamos rindo aqui, porque eu não vou ser repetitiva, eu acho que é isso mesmo. A gente tem bem claro que a transformação digital é uma questão de cultura, tá? Então, por isso que a gente está aqui, né, Carla? A gente está num trabalho bem pesado da organização. As pessoas, na verdade, têm que entrar. E o questionamento começa pela gente mesmo, né? Porque a gente é analógico, né? Então, assim, muito você vai ter que dar o exemplo, né, do aprendizado, etc., porque é muito conhecimento, é muita informação, e você, na verdade, vai ter que transformar, no nosso caso, até um desafio imenso, porque nós estamos falando hoje, globalmente, são quase 25 mil funcionários, né? Então, mexer, né, com muita gente, né, é um processo e você tem que incluir todo mundo que queira vir, né? Então, é bem isso, né? Não tem quem é melhor ou pior, porque quem tem menos conhecimento hoje, amanhã pode estar lá na frente, porque dependendo da disposição, né? Então, para mim, também é cultural, né? A gente, como organização, tem que estar, na verdade, aí preparando todas essas pessoas, dando ferramenta, né? Porque também as pessoas só são preparadas quando elas querem, né? A gente dá ferramenta, né? Porque não adianta, né? A pessoa que não quer se adaptar e não quer mudar, não vai adiantar, né? Então tem que estar aberto, né? E quanto ao processo demissionário, um pouco diferente, assim, como a gente tem muita gente, né? Nossa matéria-prima são pessoas, a gente tem bastante processo demissionário, tá? Alguns, para a gente, é muito claro, porque é por um processo de avaliação. Então, você vem dando feedbacks e você chega, quando você tem que demitir alguém que não está atendendo às expectativas, isso a gente deixa muito claro, né? Não quer dizer se ele é melhor ou pior, mas ele não está adequado para aquela determinada atribuição, né? E o pior, e assim, né, o demitir é engraçado que a pessoa sempre acha que ela está em posição inferior à sua, né? E é tão ruim quanto, gente, né? Ninguém vem falar para mim que você está se sentindo superior em estar demitindo alguém, né? É horrível, é uma situação muito complicada, até porque a maioria de nós aqui não tivemos formação RH, né? Então, a gente tem que ir aprendendo até a ter a sutileza, a forma de condução e tal. A Carla está ali, né? Muitas vezes eu pedi ajuda, etc., porque faz parte, né? E a gente tem que ter umidade suficiente de como é que a gente conduz um processo demissionário. As pessoas têm que ter consciência do porquê. E, algumas vezes, que é o pior ainda, é quando você tem que demitir alguém porque você acabou o teu contrato, você não tem aonde colocar, a pessoa é ótima, você ficou o tempo inteiro procurando, tentando realocar, por uma questão econômica mesmo, por sobrevivência, porque também não adianta você manter, porque amanhã você está colocando um monte de gente. E as pessoas também têm que ter consciência disso, né? E aí a gente deixa muito claro isso, né? Porque muitas vezes não é o que você quer, né? Às vezes, e a gente está passando por um processo econômico no Brasil complexo, e, durante, né, os 2 últimos anos, a gente teve que demitir muito talento. E isso é muito ruim. E, então, a gente tem uma máxima dentro da organização, que parece até meio neurótico, né, Carla? Que a gente fala assim, a gente tem que crescer, crescer, crescer. E é meio neurótico, né, dentro da empresa. Por quê? Porque, quando você cresce, você está dando espaço para todo mundo. E aí você não está demitindo. Então, você fica naquela neura o tempo inteiro, né? O nosso mindset da organização como um todo é crescimento, crescimento, crescimento. Quando a gente vai para os KPIs, os primeiros que são cobrados é faturamento. Por quê? Porque isso gera oportunidade, né? Mas a demissão existe, né? Mas foi o que você colocou, que eu acho que é importante. Você falou, a gente está voltando ao ponto, que foi que o ideal é você poder trabalhar para o projeto, como você falou.
Você demitir um talento porque se perdeu um contrato, porque o contrato mudou e as empresas estão fazendo isso. Quer dizer, essa geração nova, vamos dizer, essa geração millennium, será que ela está percebendo isso? Porque também é uma geração que não quer ficar muito no emprego. Tem uma visão diferente da gente de estabilidade, de ficar a vida inteira no emprego. Muitos desses, dessa garotada, fica 1 ano, 2 anos, aí diz que quer novos voos, novos trabalhos, novos ambientes. Como é que vocês enxergam isso? Quer dizer, é possível ir aos poucos colocando isso? Ó, você é ótimo, mas o contrato acabou. E você não tem como ficar aqui dentro. Aí a gente vai falar um pouco de como a gente foi educada, né? A gente era educado muito mais para seguir, né, determinados padrões, a gente era menos questionador, né? A gente vinha, né? A gente não podia questionar diversas coisas às vezes com pais, né? Hoje eles fazem parte do processo, até decisório, junto, etc. e tal. Isso foi desenvolvendo um espaço para que as pessoas, na verdade, busquem aquilo que eu falei, o equilíbrio, né? A maioria das pessoas, na verdade, para mim, e aí não é só a geração anterior, outra, etc., né? Quando alguém fala assim para mim, por que você ficou, né? Por que você está tanto tempo na Stefanini? Eu tive a oportunidade de crescimento. E é isso que as pessoas querem. Elas querem ser desafiadas. O grande, para mim, hoje, o grande diferencial nosso é como é que a gente desafia essa nova geração o tempo inteiro. Porque elas vão ficar com você se elas forem desafiadas, né? A grande desafio é que, como a gente não foi preparado para isso, a gente tem que ser preparado para ficar desafiando essa turma, né? E se você não colocar desafio suficiente, e não é uma questão financeira, não é nada disso, eles vão lá e vão, aquele ali parece, né, porque nem sempre é, né, parece ser um desafio melhor do que o que eu tenho aqui. Ele pega, vai e pula, né? Então, para nós, hoje, é isso. Como é que você fica desafiando essa turma o tempo inteiro? É isso. Né? E que não é fácil, porque a gente não tem a cultura embutida na gente do desafio. Né? É um desafio, realmente. É uma geração que não tem um apego ao fixo. Né? Então, a gente sonhava em ter a casa própria. Né? Eles não querem ter a casa própria. Era meu primeiro carro, né? Fiz 18 anos, ganhar um carro era um luxo. Não querem ter carro. Então, tem outras soluções aí. E, assim, como eles também querem, o tempo todo, um desafio novo. É o princípio do videogame, né? Qual é o próximo nível? É uma coisa muito simples, como se fosse muito simples, né? Você mudar de nível, como é no videogame, ou você perder a vida e nascer de novo. A vida não é assim. Então, eu acho que também tem um pouco de equilíbrio, de mostrar para essa turma o que é a verdade, né? Como é que é a vida real aqui. Dar os desafios, mas também manter um propósito, porque essa é a turma do propósito. Antigamente se trabalhava pela cenoura, né, ali, pela escassez do emprego, você tinha que ter. Hoje o modelo é diferente. Então, qual é o propósito? Qual é o valor da empresa? E dentro dessa, então, quero me manter dentro dessa organização porque eu acredito neste propósito. E quais são as opções que a gente tem? Na SAP, a gente tem muitos programas de mudar de área por 6 meses, fazer o fellowship em outros países. A gente tem toda a possibilidade de mudar de carreira. É claro que tem as restrições, mas a gente tem dentro do mundo jurídico. Né? Eu fiz direito, sou advogada, mas quantas pessoas fizeram direito e são chief of staffs, por exemplo, ou foram para a área de vendas? Eu perdi uma advogada para a área de vendas. Que bom, temos, então, uma ótima pessoa. Hoje, dentro do jurídico também, muitas vezes quem lidera a negociação é o advogado. Então, a coisa está um pouco menos quadradinhos, como antes. E a gente tem, como organização, toda a abertura de fazer essas mudanças de profissão e dar sempre o desafio para essa pessoa nova, porque ela acredita no propósito da empresa. É isso que a gente procura dentro da SAP. Acho que elas já disseram tudo, mas eu tenho uma visão tão positiva da geração jovem, porque eu acho que eles têm um olhar de equilíbrio de vida pessoal e vida profissional tão melhor do que a nossa geração, que me anima muito de que eles vão construir um mundo melhor do que a gente fez. Eu acho que a gente conseguiu construir grandes organizações, somos profissionais valorizados, mas a gente deixou algumas outras coisas de lado, e eu acho que eles podem fazer isso. E o fato deles não quererem ter custo fixo é você poder mudar a sua vida o tempo inteiro, é você não ter amarras. Então, assim, eu
sinceramente, a gente tem a mentoria reversa na Microsoft, a gente pega os Macs, né, que a gente chama, que são os trainees, e eles fazem mentoria da diretoria, presidente, de todo mundo. E eu acho brilhante, eu falo, nossa, realmente, por que eu não pensei em tudo isso quando eu tinha 20? É demais. Teu pai te bancava? Não. Eu, quando eu fiz a opção para fazer jornalismo, meu pai virou para mim e disse assim, eu paguei colégio particular para você. Você vai ter que fazer na faculdade pública. E não tem jeito. Eu tive que passar para a faculdade pública no vestibular e, a partir daí, minha filha, cuida da tua vida. Foi diferente. Essa geração de hoje mora com pai e mãe até 40, 50 anos. Mas você sabe que eu acho... Tem isso, mas hoje a Microsoft, o programa de estágio da Microsoft, a gente tem mais ou menos 100 estagiários vindos de 50 faculdades. É muita diversidade, e a gente tem muitas faculdades que não são as faculdades de primeira linha e que são pessoas de classes sociais, não necessariamente A e B. E eu vejo em todos eles isso. Claro que uns com maior preocupação de que realmente eu tenho que evoluir na vida, porque o dinheiro vai fazer diferença, mas todos eles têm um pouco mais dessa consciência, não sei se se chama consciência social, porque é uma expressão meio batida também, mas eles têm uma consciência diferente da nossa. Eu acho que eu estava tanto na jornada do meu crescimento, da minha carreira, e eles estão olhando para coisas mais amplas. Eu acho que é um misto. Eu acho que assim, por isso que eu falo que é muito mindset também. Eu venho de uma família de classe média onde eu não tinha problema de dinheiro. Né? Então, assim, eu poderia ter ficado na casa da minha mãe até 30, 35, etc. E tal. Mas a gente não foi educado, a gente não tinha a liberdade, o espaço, essa conquista, que, para mim, a independência não era só econômica. Né? Então, o fato de querer sair, de ter o meu dinheiro, etc., é porque eu poderia começar a ter meu espaço. Porque ali era a casa da minha mãe. Não era minha casa. Então, assim, tinha limites, etc. E tal. Hoje, os nossos filhos, a casa é deles. Né? Então, assim, eles têm uma visão, e aí, independentemente da faixa econômica, por isso que eu estou falando. Então, essa mentalidade de que eles podem ocupar, que eles podem fazer, etc., é tanto o cara que está lá como o cara que está aqui. Cada um no seu nível, é lógico, mas você vê as famílias também de baixa renda. É o que o pessoal brinca, né? Que a nossa geração aqui, a gente não comeu o filé do frango. Né? Então, quando a gente tinha nossos pais, o filé, né, do frango, etc., ficava para o pai. E a gente passou o filé para o filho. Né? Então, essa mentalidade toda, e aí não é só econômico, né? É o apoio, essa coisa do colocar no colo, que a gente colocou, né, em todas essas gerações e tal, é muito mais fácil estar desapegado, porque ele sempre tem a visão de que ele vai ter um local para ele correr. A gente não tinha. E olha que meu pai tinha uma condição econômica. É engraçado, eu olho isso hoje, eu falo assim, talvez tenha até, né? E eu não tinha isso. Na minha cabeça, imagina se eu ia correr, depois, se não desse certo, correr de volta para o meu pai. Ele me dá 2 quentes, 2 ferventos. Você não foi? Vai lá, entendeu? E a gente não, olha, tá mal aí, vem, vai fazer não sei o quê. Então, é um pouco diferente, né? Então, esse desapego. E tem uma vez que eu estava num evento, foi muito engraçado isso também, que tinha uma moça, ela é música, etc. e tal, e aí a declaração dela, ela falando a diferença dela com o pai dela, que o pai dela é um workaholic, e o pai dela, para ele veio de uma família muito pobre, e para ele era importante o dinheiro. Assim, bem claro, era o dinheiro. E para ela não estava preocupada com o dinheiro. Para ela era o sucesso. Aí tinha uma pessoa aqui do lado e falou, você não está porque você tem, né? Então, assim, você está com o teu pai aí que está bancando, né? Se você tivesse, na verdade, que pagar suas contas e tal, será que você estaria com essa mentalidade de que também... Então, eu acho que tem um pouco disso, do desprendimento pelo lado, né? E eu acho que a gente tem. E a gente colocou essa geração muito no colo. Né? Então, tem que ser um misto. Tem uma pirâmide, né? De Maslow também. Eu acho que era demais do outro lado. Exatamente, era demais do outro lado. É isso que você está falando. A gente abria mão de um monte de coisa de falta de equilíbrios, né? Que o pessoal até fala assim, como é que a mulher faz hoje para equilíbrio entre a área, né, pessoal e coisa. Isso hoje é um problema para todo mundo, não é só para a mulher. Né? Então, todo mundo hoje que trabalha demais, etc., tem um desafio do equilíbrio. E a gente estressou demais. Eu concordo com você. Né? E eles, na verdade, questionam do estressar de menos. Né? Então, a gente, uma hora, vai chegar no equilíbrio. E eles ajudam a gente a questionar.